Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Que dia que a gente teve hoje, hein, corintianada? Que dia, corintianada, e aos que são inscritos no canal também, que não são corintianos. Nossa, que turbulência, cara. Bom, gravei o vídeo hoje de manhã, falando que tinha que demitir o Fernando Lázaro, que não ficou um negócio insustentável. E graças ao bom Deus, Fernando Lázaro não é mais treinador do Corinthians. Em reunião que teve no CT com a diretoria, eles decidiram não continuar mais com o trabalho no Lázaro como técnico. Só que colocaram ele como auxiliar de novo. Tudo bem, auxiliar, pode ficar lá, não tem problema nenhum. Ele não pode ser técnico. Era isso que eu pedia e acho que a maioria, 99,9% da torcida, queria que ele saísse do Corinthians porque, infelizmente o trabalho dele foi ridículo. Ele não está preparado, mas nem um pouco para ser treinador de clube, principalmente do Corinthians, que é gigante. Então, a certo ponto, a diretoria acertou em ter demitido Fernando Lázaro, na minha opinião. Só que aí, uma hora e meia depois que veio a bomba, né, gente? O Corinthians anunciou o treinador Cuca. Gente, eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar aqui, porque é uma situação muito complicada, vida pessoal do treinador, a vida profissional do treinador. Então eu vou expressar a minha opinião e quero que vocês comentem aí e me falem o que vocês acharam dessa contratação. Porque tô vendo muitas redes sociais, muitas páginas de torcida organizada colocando nota, dizendo que é impossível isso acontecer, só que ele já foi registrado no BID e provavelmente no domingo ele já estreia contra o Goiás. Vamos lá, na minha opinião, o Cuca já estava conversando com a diretoria do Corinthians desde o jogo contra o Remo, na minha opinião. E aí, o Corinthians passar aquela vergonha, não mandou o Fernando Lázaro embora, achando que no domingo ia perder pro Cruzeiro, ia ficar uma situação insustentável, ia demitir o cara e já ia trazer o Cuca. Não aconteceu isso. Aí foi acontecer ontem na quarta-feira por aquela partida horrorosa que o Corinthians fez e eu penso que o Corinthians já estava conversando com o Cuca, porque depois de uma hora que demitiu o Fernando Lázaro, já anunciaram o Cuca, logo na sequência. Não teria tempo de ligar pro Cuca, falar de salário e tudo, então já estavam negociando com o Cuca. Eu vou começar falando, primeiramente, profissionalmente, treinador Cuca. Por onde ele passou, pelos clubes onde ele passou, a maioria deles ele foi campeão. Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, ele chegou na final da Libertadores com um time limitadíssimo do Santos, um time muito fraco do Santos. E com o São Paulo, eu lembro que na época o São Paulo acabou fritando ele, tirando ele do clube, né? Pra vir outro treinador, todos esses problemas que tem no meio do futebol. Então, assim, profissionalmente, ele é um cara que ele bota a ordem aonde ele chega pra trabalhar. O Cuca, ele chega pra trabalhar, ele consegue botar a ordem num time, principalmente num time desse que tá todo bagunçado, que não tem formação tática, que não tem esquema tático nenhum, que não tem jogadores jogando na posição certa, o Lázaro acabou queimando o jogador. O Cuca, nesse sentido, profissionalmente, ele vai estruturar o time do Corinthians. Ele vai conseguir fazer isso. Só que aí, gente, vem o outro lado. Ele já chega com uma pressão enorme, vindo da torcida. Pra quem não sabe, o Cuca, ele, em 1987, teve um caso gravíssimo, que ele foi caso de polícia, que foi condenado, porque tava ele e mais alguns jogadores do Grêmio, que ele jogava no Grêmio na época, ele foi condenado de ter estuprado uma menina de 13 anos. Foi condenado e foi julgado, e aí ele acabou não cumprindo a pena e voltou pro Brasil. E esse caso foi julgado, ele acabou não cumprindo a pena e depois ficou por isso mesmo. Então, assim, eu tô tomando muito cuidado para falar, para não dar uma repercussão negativa aqui com vocês. Eu, Henrique, não contrataria. Por quê? Por conta de toda essa situação.
poderíamos evitar toda essa situação para a história do Corinthians, que sempre pregou respeito às minas, sempre pregou a democracia, sempre pregou atos que não são todos que eu concordo também, viu? Não são todos os atos da torcida do Corinthians que eu acabo concordando, mas a maioria deles eu concordo. E esse de respeitar as minas é maravilhoso, é perfeito essa iniciativa, principalmente com o futebol feminino que o Corinthians faz, o incentivo que o Corinthians faz. Então, assim, isso é um caso muito grave que aconteceu há muitos anos atrás, em 1987, e foi julgado e ele foi condenado e ele não cumpriu. Então, assim, ele tem essa mancha na vida dele. Ele deu entrevista em 2021 pro Globo Esporte, falando que não fez isso, estava a esposa dele, estava a filha dele, falou que não fez isso, que não cometeu. Então, assim, não dá pra gente saber. Se ele foi condenado, então algo de errado aconteceu. Então, para não ter todo esse transtorno, para não ter tudo isso aí, eu não contrataria. Cuca, profissionalmente, se ele não tivesse esse episódio na vida dele, eu traria de olho fechado. De olho fechado, porque, na minha opinião, ele consegue botar ordem na casa. Agora, com isso daí, é uma mancha. É uma mancha que ele já vai chegar no Corinthians com uma pressão absurda. O Duílio Monteiro Alves, na minha opinião, nessa contratação, ele deu um tiro no pé. Porque assim, gente, vamos pensar. Ele fez um contrato até o final do ano com o Corinthians. Será que ele começa a fazer um bom trabalho? E aí? Começa a ganhar clássico, ganha algum título esse ano, porque eu não estava esperançoso em nada com o time do Corinthians esse ano, com esse cara, com o Fernando Lázaro no comando do Corinthians. E se acontece isso? Mas tem o outro lado. E se ele começa a perder jogos? O Cuca, sempre quando assumiu uma equipe, ele demora para engrenar. Ele demora de 4, 5, 6 jogos para engrenar. O Corinthians hoje não pode isso. O Corinthians hoje precisa mudar o futebol para ontem. O Corinthians já tem que mudar o estilo de jogo, o jeito de jogar para domingo. Amanhã o Cuca já vai treinar o Corinthians. Ele já vai treinar o Corinthians. Ele já apareceu no bid. No domingo ele estreia contra o Goiás. Eu acho que vai acontecer isso, porque praticamente já está tudo certo. As torcidas organizadas estão soltando as notas, vão fazer protesto, eu tenho certeza disso. Porém, eu acho que não volta mais atrás. Então, assim, para evitar toda essa polêmica que eu tô falando, era melhor o Corinthians não ter contratado ele. Profissionalmente, na minha opinião, ele é um bom treinador. Um treinador, onde passou, ele foi vencedor. Agora, outro lado também que eu penso, gente. Quem o Corinthians poderia trazer? Eu ia até fazer um vídeo hoje. Eu achei que o Corinthians não ia anunciar ninguém. Eu falei, putz, quando falou do Fernando Lázaro, lógico, eu dei graças a Deus que esse cara saiu do Corinthians. Só que eu imaginei, puta, Corinthians agora vai ficar naquela novela de vai vir isso, vai vir aquilo, e não vai contratar, e vai demorar uma semana para trazer um treinador, e vai ficar aquela bagunça. Me surpreendeu, depois de uma hora, ter anunciado já o treinador. Porém, hoje, eu já vim aqui pensando no vídeo que eu ia fazer, falando quais os nomes que tinham no mercado. Se você for fazer peneirar aí no mercado, os nomes que tem, cara, não tem nome nenhum, brother. Não tem nome nenhum pra dirigir o time do Corinthians. Tem o Tite, vamos falar do Tite. Mas o Tite já falou que em 2023 ele não ia pegar time nenhum. O Tite não ia pegar time brasileiro nenhum. Ele tá querendo uma proposta da Europa. Eu acho que o Duílio deve ter ligado pro Tite. Ô, Tite, vem salvar a gente, por favor, a gente tá precisando de você. Só que o Tite deve ter falado, não, esse ano eu não vou trabalhar com um time brasileiro. O pessoal tava falando do Mano Menezes. Eu, particularmente, eu não queria Mano Menezes no Corinthians, não. Eu não queria. A primeira passagem do Mano Menezes foi muito boa, até ele ir pra seleção brasileira. A segunda passagem, na minha opinião, foi ridícula dele. E quando ele foi pro nosso rival, pro Palmeiras, não sei se vocês vão lembrar disso, ele deu entrevista falando mal do Corinthians, já cutucando o Corinthians. Muita gente esquece disso aí, né? Então, na minha opinião, Mano Menezes também eu não queria no Corinthians, não. Então, assim, vou dar a minha opinião sobre o Cuca de novo para que vocês entendam. Eu não teria contratado.
eu não teria contratado. Porque na minha humilde opinião, é uma pressão desnecessária que vai ter no time do Corinthians hoje. Agora, já contratou. É a mesma coisa que eu falei do Lázaro. Lógico, são casos... O caso do Cuca é muito mais grave, gente. Mas eu tô só comparando do caso Lázaro, quando ele foi contratado, porque ele não tinha experiência nenhuma, eu não contrataria ele. Agora, quando o Lázaro assumiu, eu falei, eu vou apoiar a partir de agora. Só que teve uma hora que não deu mais pra gente apoiar, porque a gente via que ele era um estagiário que só fazia besteira. Agora, o Cuca já está no Corinthians. O Cuca já vai dirigir o Corinthians. Já tá no bid. Não tem mais o que fazer. Então, eu vou apoiar pro Corinthians, em prol do Corinthians, pro Corinthians ganhar os jogos. Eu jamais vou torcer contra o Corinthians em maneira nenhuma. Maneira nenhuma eu vou torcer contra o Corinthians. Então, a partir de agora, eu vou torcer para o Corinthians ganhar os jogos. E automaticamente, o Corinthians ganhando os jogos, o Cuca vai ter que fazer um bom trabalho. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. É um caso muito delicado, um caso muito difícil. Eu olhei muitas redes sociais agora, depois que teve o anúncio dele. Então, assim, eu vejo muita gente criticando, porém eu vejo outras pessoas também apoiando. Então, assim, cada um tem a sua opinião. Nós todos temos que respeitar a opinião de todos. Entendeu? Não existe essa. Ninguém é maior do que ninguém, gente. Ninguém é maior do que ninguém. Se eu tô falando, se eu tô dando a minha opinião, eu espero que a pessoa não precisa concordar, mas eu espero que ela respeite a minha opinião. E a mesma coisa dos meus seguidores, das pessoas que não me seguem, que querem entrar aqui e comentar uma coisa que eu não concorde, mas eu vou respeitar a opinião da pessoa. Então, assim, gente, o que a gente precisa ter mais é pensar mais no próximo e não achar que a minha opinião tá certa e a do cara tá errada. Cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar, gente. Então eu espero de coração que as coisas já aconteceu, já foi contratado. Eu espero de coração que ele consiga fazer um bom trabalho pro Corinthians. Só que essa mancha vai ficar pro resto da vida dele, gente. E agora ele está no Corinthians. Então, já falei e repito, não traria o Cuca pela pessoa, pelo esse ato que ele fez. Profissionalmente, eu traria porque ele é um treinador campeão. Ele é um treinador. Não é um estagiário igual a gente tinha aqui no Corinthians. Beleza, rapaziada? Nossa, uma situação muito difícil, muito complicado, muito difícil até de eu vir fazer esse vídeo aqui com vocês, de eu tentar expressar o que eu tô sentindo. Eu espero que vocês me entendam, respeitem a minha opinião, que eu vou respeitar a opinião de todo mundo. E, gente, se vocês curtiram o vídeo aí, deixem o like, ativem o sininho aí, deixem seu comentário. Ontem, apesar da derrota do Corinthians, o pessoal tá interagindo bastante, tá curtindo, tá... Cara, tá muito legal meu canal. Eu tô amando conversar com vocês aqui. Eu tô amando fazer os vídeos aqui com vocês. Tô tentando fazer mais vídeos, que é o que todo mundo falava pra eu fazer. E é isso aí, pessoal. Domingo o Corinthians joga contra... Amanhã o Cuca já treina com o time do Corinthians, no período da tarde. No domingo o Corinthians joga contra o Goiás fora de casa. E a gente já vai ver se já vai ter alguma mudança ou não. Muito cedo ainda. Só que é o que eu falei. O Corinthians não vai ter tempo agora pra ter... O Cuca demora 4, 5, 6 jogos para engrenar. Não tem tempo, gente. O Corinthians tem esse jogo contra o Goiás, fora de casa. O Campeonato Brasileiro a gente sabe que é muito complicado. Somando pontos já tá bom. Então, um empate, uma vitória, melhor ainda. E depois já tem o Remo em casa, precisando reverter um 0-2. Então, não tem tempo. E logo na sequência, já tem o Palmeiras fora de casa. Beleza, rapaziada? Ative o sininho, deixe o like, deixe seu comentário aí. E me falem. Qual seria o melhor nome pro Corinthians hoje? E me falem o que vocês acharam da contratação do Cuca. Tamo junto, rapaziada. É nóis e vai Corinthians!